Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Madrugada Sem Sono. Vivemos em uma era de trincheiras. Parece que o mundo exige que você escolha um uniforme, levante uma bandeira e odeie tudo que estiver do outro lado da linha. Se você não concorda totalmente, você é um inimigo. Se você questiona, você é um traidor. Mas no silêncio desta madrugada, eu te convido a dar um passo atrás e sair da fila. O maior perigo para a alma humana não é o erro, é o efeito manada. É o conforto anestesiante de deixar que um grupo decida o que é verdade por você. Hoje vamos falar sobre o equilíbrio impossível, como manter a mente livre de vieses, como buscar entender aquilo que você não concorda e, acima de tudo, como não se perder no grito da multidão. Afinal, vós sois deuses, mas um Deus que não domina propriamente é apenas um escravo de opiniões alheias. Nada vem do nada. Para entendermos por que é tão difícil manter a mente equilibrada, precisamos olhar para as cicatrizes da nossa evolução. Durante milênios, discordar do grupo significava o exílio. O exílio, na savana ancestral, era tipo uma sentença de morte. Se a tribo decidia que aquele arbusto era sagrado ou aquele caminho era proibido, você não questionava, você obedecia para sobreviver. O problema é que o mundo mudou, mas o nosso cérebro continua operando nesse software de sobrevivência. Hoje a manada não quer apenas proteger seu corpo físico, ela quer colonizar sua consciência. Ela te oferece um pacote pronto de ideias e valores. No momento em que você aceita o pacote completo, apenas para se sentir aceito ou parte de um grupo, você deixa de ser um observador consciente e se torna um repetidor. Você se torna um eco de uma voz que nem sequer é sua. Você se torna um papagaio. O código da realidade exige autenticidade, mas a manada exige a entrega de sua individualidade em troca de um falso senso de segurança. É uma troca onde você ganha companhia, mas perde a própria alma. Quando nós nos deparamos com uma ideia que confronta o que acreditamos, sentimos um desconforto físico. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva. É como se duas frequências opostas estivessem tentando ocupar o mesmo espaço do seu cérebro ao mesmo tempo. A maioria das pessoas resolve esse conflito de forma rápida e violenta. Elas atacam a ideia nova, ridicularizam quem a propõe e se fecham em suas bolhas. Elas preferem a mentira que conforta, a verdade que incomoda. Mas o observador equilibrado aprende a abraçar esse desconforto. Ele entende que a dissonância não é um erro do sistema, mas um convite ao crescimento. Manter a mente sem um viés com o qual você não concorda exige um esforço hércules de honestidade intelectual. Significa admitir que você pode estar errado também, ou que a verdade é grande demais para ser capturada por uma única ideologia. A mente soberana é aquela que consegue sustentar a dúvida sem pressa de encontrar uma resposta fácil. É a capacidade de olhar para o caos das opiniões alheias e perguntar: o que é fato e o que é apenas ruído emocional? Existe uma confusão moderna perigosa. As pessoas acham que tentar entender um ponto de vista oposto é o mesmo que aceitá-lo ou defendê-lo. Isso é um erro fatal para a inteligência. Aristóteles dizia que é marca de uma mente educada ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. Imagine que sua mente é um templo de linhas finas e precisas, como as imagens que vemos. Entender um viés oposto não significa deixar que ele mude a arquitetura do seu templo. Significa apenas abrir a porta, deixar que a ideia entre, examinar sua estrutura, entender as dores e os medos que a construíram e depois deixá-la sair. O equilíbrio está em ser um cientista da própria consciência. Quando você se depara com uma visão que você detesta, não erga um muro de fúria. Em vez disso, use a técnica estoica da visualização de cima. Imagine-se flutuando acima dessa situação, vendo a si mesmo e ao outro como os dois grãos de areia com um vasto. Imagine-se flutuando acima dessa situação, vendo a si mesmo e ao outro como dois grãos de areia em um vasto cosmos. Por que aquela pessoa defende aquele viés com tanto fervor? Que experiência de vida levaram ela até ali? Quando você entende as raízes de uma ideia, ela perde o poder de te irritar. Você se torna imune à manipulação porque entende o mecanismo por trás do grito. Nós temos um vício silencioso chamado viés de confirmação. Nós buscamos desesperadamente por informações que provem que já estamos certos. Queremos que o universo seja um espelho do nosso ego. Mas a verdade raramente está no espelho. Ela está no que sobra quando o espelho se quebra.
Se você só consome o que concorda, você não está evoluindo, você está apenas sendo adestrado pelo algoritmo. Para não cair no efeito manada, você precisa agir contra o seu próprio instinto de conforto. Procure o argumento mais forte do lado oposto. Não procure a versão caricata ou burra do que você não concorda, mas a melhor versão dele. Se você consegue refutar a melhor versão de uma ideia oposta com calma e lógica, então a sua posição é sólida. Se você precisa gritar ou silenciar o outro para manter sua opinião, então você não tem uma convicção, você tem uma fragilidade. O código da realidade não se importa com suas preferências. Ele opera em frequências de causa e efeito. Vós sois deuses, e deuses não deveriam ter medo da luz da razão, não importa de onde ela venha. A pressão da manada hoje é barulhenta e constante. O mundo exige que você tenha uma posição instantânea sobre cada polêmica, cada notícia e cada conflito. Mas o equilíbrio exige o sagrado direito ao silêncio. Exige a coragem de dizer: eu ainda não estudei o suficiente para ter uma opinião formada. Em um mundo de especialistas de rede social, a honestidade da ignorância é um ato de rebeldia. Aqui no canal valorizamos o tempo de maturação das ideias. Uma ideia levada pela massa é como uma enxurrada, forte, suja e destrutiva. Uma ideia construída em equilíbrio é como o gotejar da água que, ao longo de décadas, esculpe uma caverna inteira. Não tenha medo de ser o estranho que não se junta ao coro. O equilíbrio não é o meio termo entre os dois erros. É a busca por uma verdade que está em um nível acima. Ser equilibrado em um mundo polarizado não é ser morno, é ser inabalável. É manter a sua frequência estável enquanto o resto do planeta está em curto-circuito. Chegamos ao fim de mais uma noite. O equilíbrio não é um lugar de descanso, mas uma corda bamba que você precisa caminhar com atenção plena todos os dias. É a vigilância constante sobre os próprios sentimentos de raiva e orgulho. Lembre-se sempre, a sua mente é o único território onde você é verdadeiramente soberano. Não entregue as chaves desse templo para nenhum grupo, nenhuma ideologia e nenhum algoritmo sedento por sua atenção. Busque entender o mundo com a curiosidade de um Deus e a humildade de um observador. A verdade não precisa que você grite por ela, ela só precisa que você tenha olhos para vê-la. Conte para mim aqui nos comentários como você protege a sua mente do ruído lá de fora. Você já sentiu a solidão de pensar diferente da sua bolha? Vamos conversar sobre como manter o prumo enquanto o mundo gira ao caos. Eu vou ler cada relato, honrando a coragem daqueles que escolhem a lucidez no escuro da madrugada. Eu sou o Lucas e essa foi mais uma noite de busca. Até o próximo despertar.